Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula hoje com os segundos anos da Escola Costa Rego, só para ficar de registro, né? Vamos lá. Oi, João, quer falar alguma coisa? Gravando agora. Oi? Ele está gravando agora. Gravando Ele está agora. gravando agora. Isso, vamos lá. Comecei agora. Viu, gente? Pronto, pessoal, vocês sabem, na aula passada foi feita aquela atividadezinha, como eu já expliquei, quem não fez pode fazer ainda e enviar para mim a foto no PV. Quem nunca falou comigo no PV, fala, se identifique, a turma tudo, porque aí eu registro no meu celular, porque fica fácil de eu encontrar vocês, certo? Eu faço esse tipo de registro, porque tudo eu não apago, tudo fica lá. Beleza? Então hoje, gente, eu pensando na aula de vocês, olhando as produções de vocês, vi que a gente precisa trabalhar mais um pouquinho sobre pontuação. Eu preparei alguma coisinha para a gente trabalhar isso sobre pontuação, materialzinho. Que eu não coloquei nem lá no material físico que a gente ia trabalhar, mas como eu preparei depois, eu coloco, disponibilizo para vocês, aqueles que tiverem interesse de fazer suas devidas anotações, vai ser bem-vindo. Vou falar um pouco do conteúdo do que preparei, depois eu vou passar um vídeo para a gente fixar melhor todo esse conteúdo trabalhado hoje, certo? Alguma pergunta vocês querem fazer, eu posso começar? Pode começar. Beleza, então vamos lá. Deixa eu abrir para transmitir para vocês, para a gente começar a nossa brincadeira de hoje, né? Que pena, né? São 4 turmas, tão poucos alunos, eu queria que tivesse mais para a gente trabalhar, conteúdo e ficar alguma coisa na cabecinha de vocês, porque a intenção nossa, de nossas aulas é essa, a gente trabalhar os conteúdos para que fique algo na cabecinha de vocês, certo? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui o conteúdo que eu já preparei. Só um minuto. Internet ajudar, a gente vai mais rápido. Professor, você ouviu que eu mandei a atividade? Mandaram algumas atividades para mim, algumas pessoas. Agora sim, lembrar, porque são tantos alunos, mas se você mandou, tá lá, viu? Eu confirmei. Confirmou não, respondeu nada. Eu não confirmei não ainda. Pronto. Você mandou agora ou não? Tá com tempo já, Micaela? Eu mandei no dia que o senhor mandou também, mas foi quase 8 horas. Ah, porque depois de 8 horas eu tô off. Mas eu olho já e confirmo com você, viu? Deixa eu transmitir um pouquinho para vocês aqui, para a gente trabalhar. Confirmo já com você. Vamos lá, gente. Ó, vou transmitir para vocês. Se quiser fazer alguma anotação, vão anotando aí, mas esse material eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, certo? Deixa eu ver se... Olha ele aí. Certo? Estão vendo, né? Então, vamos lá. Gente, então, vou trabalhar com vocês hoje pontuação. Então, pontuação é importante não só para o segundo ano, primeiro ano, terceiro ano. Isso é uma revisão, que esse assunto vocês já viram. Então, a gente tem que estudar e sempre, todo ano, estar revisando para ver se fixa na nossa cabeça, certo? Então, qual é a definição de pontuação? Antes de qualquer coisa, saiba que pontuação e sintaxe andam de mãos dadas. Sintaxe no início do ano letivo, quem estava comigo aqui desde o início, eu falei um pouquinho da sintaxe, fazendo essa revisão. Porque a gente trabalha mesmo sintaxe no 8º e 9º ano. Aí no ensino médio a gente fica fazendo revisão, certo? Então, ele anda de mãos dadas, como a gramática diz. Ele e sintaxe são amarrados. A gente tem que entender a pontuação e entender a sintaxe para poder saber usar em nossos textos. Veja bem, então vamos falar dessa primeirinha, que é a que chama a atenção. Às vezes, a gente diz, professor, não sei usar a vírgula serve para quê? Eu mesmo, na minha época que estudava, a professora chegava para mim e dizia, olha, quando você quiser descansar a voz, você coloca uma vírgula. Isso no meu ensino fundamental. Aí eu digo, então quer dizer, senhor, eu fui, cansei, vírgula. Na casa, cansei, vírgula. Da minha, cansei, vírgula. Vó, vírgula. Quantas vírgulas a gente colocaria se essa tese que ela falou fosse correta?
Aí, hoje, eu estudando, mais do que nunca, depois que me tornei professor, aí que eu tive que entender bem para poder passar esse conteúdo para vocês. E vi que não é bem assim. A vírgula, ela tem uma função primordial no texto, uma função que você sabendo usar, o texto fica compreensível. Se você não souber usar, pode passar uma mensagem diferente. Por isso que essa é a importância da vírgula. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é uma das coisas que derruba qualquer um, é a vírgula. Porque, às vezes, dependendo da vírgula, a gente, quando quer passar uma informação, se coloca a vírgula no canto errado, ela passa uma informação totalmente diferente. Então, é esse carinha que eu quero começar a ensinar a aula de pontuação com vocês, a vírgula. Depois a gente vê mais um pouco, certo? Então, vírgula, aquele sinal incômodo que às vezes sobra, às vezes falta, e outras vezes só Jesus na causa. Então, vamos lá. Vírgula, ela pode ser uma pausa, como está explicado aqui, ou não. Por exemplo, olha, não espere. Não espere. Está vendo a diferença? Então, quer dizer, se eu coloco uma vírgula, não espere. E sem a vírgula, vai, não espere. Então, quer dizer, se eu não souber usar a vírgula, então ela vai passar uma mensagem totalmente diferente. Se eu quero mandar ele esperar, eu coloco a vírgula e escrevo. Ele vai entender. Não espere. Então, quer dizer, não, espere, que eu vou já. Já a outra, eu digo, não, espere. Então, se eu esqueci a vírgula, ele não vai entender, ele vai embora. Eu digo, eu não mandei aquela desgrama esperar porque ele foi embora. Isso tudo por causa da vírgula. Ela pode sumir com seu dinheiro. Veja bem, se eu tenho 23, se aqui for em reais, R$ 23,40. Se eu coloco a vírgula antes do 3, ela vai ficar R$ 2,34. Tá vendo a diferença? Você pode ficar rico e pode ficar pobre. Depende do uso da vírgula que você usar quando for assinar o seu cheque. Então, se ligue. Ela pode ser autoritária. Como assim, professor? Olha só. Aceite, obrigado. Aceite o obrigado. Olha só. Então, se eu quero passar essa informação, eu digo aceite, obrigado. Você foi uma pessoa educada. Mas se ela não tem vírgula, como é que ele fica? Aceite, obrigado. Entendeu? Então, quer dizer, você está cobrando, você está sendo rude com a pessoa. Então, a vírgula tem essa função também. E pode criar heróis. Como assim? Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Beleza, com a vírgula tá ok. Mas se não usar a vírgula, como fica? Isso só ele resolve. Então, eu estou deixando a entender que só aquele cidadão, aquela criatura resolve. Isso eu quero passar para vocês, como pode mudar esse conceito, como pode mudar esta compreensão, certo? E pode também criar vilões, gente. Vilões. Olha só o poder da vírgula. Eu posso dizer, este juiz é corrupto. Então, dá a entender aqui que eu estou falando com alguém, estou apresentando ao juiz. Ó, este juiz é corrupto. Então, eu estou dizendo que este que está ao meu lado, seja lá quem for, é corrupto. Mas se eu não sei usar a vírgula e não coloco nenhuma, como fica? Este juiz é corrupto. Então, o juiz vai olhar para a sua cara. Como assim? Tá vendo que ele muda todo o conceito, a vírgula, para você saber o poder que a vírgula tem. Também ela pode também ser a solução. Ó, vamos perder. Nada foi resolvido. Você mudou a posição da vírgula, como fica? Vamos perder nada. Foi resolvido. Ó, entenda como fica a construção, como muda quando a gente não sabe usar bem a vírgula. Já a vírgula, ela muda uma opinião também, ó. Não queremos saber. Aí você não quer saber. Se você chega e diz não queremos saber, faz aquela mensagem, não tem vírgula nenhuma, eu sei que você não quer saber. Mas se tem uma vírgula, como é que fica? Não queremos saber. Então, veja o detalhe. Veja que muda totalmente a história. Vocês entenderam, gente, o poder da vírgula? Deixa eu colocar uma frase aqui no chat para fazer uma brincadeira com vocês. Tem uma mensagem que é bem interessante. Ó,
Deixa eu ver se vocês sabem. O poder. Deixa eu ver aqui se eu escrevo para vocês. Deixa eu ver aqui, gente. Se eu lembro dessa frase para colocar. Veja bem, gente. Olha só essa frase. Ó, deixa eu ver aqui, peraí, viu? No chat, eu quero que vocês prestem atenção no chat, certo? Deixa eu ver aqui. Olha só essa frase. Estão vendo essa frase aí? Gente, estão vendo? Se a mulher soubesse o poder que tem, o homem andaria de 4 atrás dela. Viram, né? Viram. Agora veja essa frase, se eu mudar a vírgula. Se eu mudar a vírgula. Eu gosto mais quando fica assim. Olha só, olha o sentido. Mudou ou não mudou? Mudou. Hein, gente? Vocês, meninas, mudou ou não? Mudou. Mas ia ser Aí. desnecessária a mudança. Não, essa mudança é exata. Essa mudança que tem que ser. Eu fosse escrever, escreveria assim. Não ficou mais bonitinho? Olha só. Se a mulher soubesse o poder que tem um homem, andaria de 4 atrás dela. Tá vendo? Se a mulher soubesse o poder que tem um homem. Tá vendo como muda o sentido? Já na primeira diz, se a mulher soubesse o poder que tem. Essa eu não gostei muito, não. Não achei interessante, não, essa frase. Claro que o senhor vai enaltecer o ego masculino, não feminino. Eu não achei interessante. Então, gente, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, o poder que a vírgula tem. Então, vocês, quando for escrever um texto, prestem atenção como usar a vírgula, porque a vírgula pode mudar totalmente a compreensão do texto, pode mudar totalmente aquela mensagem que você queria passar. Às vezes você diz, oxe, não entendeu? Não, foi por causa de uma vírgula. Professor, e como eu vou aprender a vírgula? Aqui eu vou te mostrar algumas regras que a gramática nos impõe, mas isso não quer dizer que a gente vai decorar tudo, não. A gente aprende a pontuação, não só a vírgula, como qualquer outra pontuação, com a leitura. Quando a gente faz aquela leitura bem feita, aquela leitura detalhada, aquela leitura enxergando a pontuação, enxergando as palavras, você e o seu cérebro vai se adaptar com aquela situação. Porque de tanto você ler, o seu cérebro vai entender quando é usada uma vírgula, porque na leitura você sabe respeitar a vírgula, a entonação de voz. Por isso é a importância da leitura, por isso que eu sempre brigo com vocês. Sempre falo e sempre questiono. Gente, leiam, leiam e leiam. Que de uma coisa vocês nunca serão o mesmo quando vocês lerem um livro. Sempre vocês mudam um pouquinho e assim por diante, certo? Então vamos lá. Isso serve para nos lembrar que vírgula não é problema de gramática, mas de informação. Vamos lá. Lembre-se, a pontuação... Professor, licença aí. Mas como é que eu vou conseguir ter, tipo, a vontade de ler? Porque eu já tentei fazer isso e eu não consigo. Aí eu queria saber uma estratégia para isso. Pronto, vou te dar uma dica, Tâmara. Olha só, para a gente adquirir um hábito, a gente tem que se esforçar um pouquinho mesmo. Mas como é que a gente adquire o hábito? Eu li um livro que falava sobre isso, mudança de hábito. É bem interessante, que se vocês têm na internet, vocês podem procurar, pode fazer essa leitura. Mudança de hábito, como criar um hábito. Sempre eu gosto de ler com esse título que me chama a atenção. Veja bem, para você poder mudar um hábito, você tem que querer. Primeiro do que tudo, você tem que querer. Você vai sentir desânimo, você vai... Hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço.
Mas antes de tudo, você tem que ter essa consciência. Eu vou mudar o meu hábito. E quando o nosso corpo, a nossa mente sente que está mudando o hábito, não é fácil. Tem aquela rejeição, mas você tem que seguir. Aí, como eu posso conseguir, professor? Consegue. Como? Hábito não se muda de um dia, de dois, de uma semana, de 2 semanas, um mês, não. Para que o seu corpo comece a se acostumar com esse hábito, você tem que fazer o esforço, no mínimo, 60 dias você praticando aquela rotina. Você botar aquela rotina no seu dia a dia. Que chova, que faça sol. No mínimo 60 dias. A partir deste tempo, destes 60 dias, o seu cérebro já vai acostumar e já vai criar um hábito que você vai fazer as coisas sem esforço nenhum. Então, a dica é essa. Crie um hábito. No início é difícil, mas insiste. Agora, faça esse teste. 60 dias ininterrupto. Por exemplo, eu quero, professor, criar o hábito de leitura. Vamos começar o seguinte, lendo aquilo que mais eu gosto. Lendo 2 páginas por dia. O que é 2 páginas? Eu sento aqui rapidinho, 5, 10 minutos, leio. Leio com calma, sem pressa. Se estiver cansado, se estiver impaciente, não leia. Leia quando você tiver. Aqui em casa eu tenho um monte de livro. Pronto. Aí, às vezes eu levo uns recadinhos assim, você tem que ler e tal. Aí eu fui ler o livro como eu era antes de você. Aí eu comecei as primeiras páginas, aí daí me deu preguiça de eu terminar. É isso que eu digo, falta Aí hábito na sua vida. Então, Aí quando eu começo a ler, às vezes eu tenho que ler 2 vezes para eu poder entender. Aí eu não vou nada ler isso mais. Aí agora eu vou começar a isso. praticar mais. Faça um exercício. Isso você bota na sua cabeça que é um exercício. Todo dia. Ah, professor, 2 páginas é muito. Pronto. Leia uma. Que o seu corpo, a sua mente mesmo, com o passar do tempo, ela vai achar que é pouco isso. E ela vai querer mais. Vai querer mais. E você vai aumentando sem se esforçar. Olha o que eu estou dizendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ler hoje. E conforme a gente vai tendo aula, eu vou falando se eu tô conseguindo, tá bom? E pronto, você vai conversando comigo e a gente vai. Eu vou procurando outras estratégias, vou dando a você para ver se você consegue. Mas eu consegui, eu tinha uma dificuldade imensa. Eu só queria ler besteira e cansava, não. Aí, peraí, tá errado. Aí eu comecei a me dedicar. Hoje eu gosto de ler. Se eu passar um dia sem ler, para mim, eu não fiz nada. Eu fico com raiva. Para mim, leitura é um relaxamento. Se eu estiver de cabeça quente, cansado, aí eu sento, vou ler, eu relaxo. Olha que coisa boa. Então, quer dizer, o cérebro acostumou. E é isso que eu quero que faça com vocês. Porque a leitura melhora em tudo da gente. Então, insista devagar que você vai conseguir. Fernando, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, né? O Fernando baixou a mão, então foi um erro que ele deu. Pensei que ele está querendo. Alguém quiser falar alguma coisa, levanta essa mãozinha que vocês estão vendo aí embaixo. Só levantar que eu deixo a vez para vocês falarem, certo? Então vamos lá, viu, gente? Então façam esse teste. Eu quero que todos vocês criem esse hábito da leitura. Vamos fazer esse exercício? 60 dias, 1 página por dia. Aquele que acha pouco, 2, todo dia. Não vai atrapalhar em nada, eu tenho certeza. Pode falar. E quando a pessoa começa a ler, e a curiosidade é tão grande que a pessoa quer saber o que vai acontecer no final e pula lá. Isso. Tem alguma Essa dica habilidade. pra essa mania feia? Não, é essa habilidade que o cérebro ele já está acostumando, ele quer que você leia. Agora, não passe, não. Vá lendo devagar. Não vá lá para o final, não. Vá lendo para entender. Que eu comprei na Bienal. Eu nunca me interessei. Acho que foi ano passado. Eu peguei assim e não vou ler. Aí eu comecei a ler e comecei a achar besta. Só que conforme eu ali, não ia me interessando mais. Aí eu ficava, meu Deus, o que será que vai acontecer? É a mesma coisa de um filme. O segredo é a pessoa pegar o livro de um assunto que a pessoa se interessa. Me interessa, é isso. Aí conforme vai lendo, a curiosidade vai aumentando, mesmo com preguiça, aí vai. Isso é o que eu digo a você. Não pegue livro científico, livro com a linguagem técnica, não. Que isso a gente lê por obrigação na escola. Você tem que começar com a leitura que você gosta. Ah, eu gosto de romance. Arruma um romance bom. Saudade da biblioteca da escola, viu? Isso, que a biblioteca é bom, tem alguns livros bons. Aí você gosta, vamos dizer, de
Poemas, poesia. Aí você pega um livro de poesia, de poemas. Você gosta de contos, você pega um livro de contos. E assim a gente vai pegando aquilo que a gente gosta e vai lendo e vai colocando no nosso cérebro vamos dizer, essa rotina, essa mudança de hábito, que vai chegar um momento que você vai ler por prazer. Não é, eita, eu tenho que ler esse livro. Não, você não vai dizer. Você vai se sentir faltando alguma coisa se você não ler, passar um dia sem ler. É isso que o cérebro começa a se acostumar e ele vai sentir falta dessa leitura, porque é um exercício, gente. O nosso cérebro, não sei se vocês já viram uma ressonância de cérebro, vou fazer mais ou menos aqui, vamos dizer uma imagem. Ele é mais ou menos uma célula cheia de ramificações, como fosse uma árvore, cheia de raízes. Quando é aquele cérebro acomodado, ele fica assim. As raízes deles parou, não muda nada. Quando você força o cérebro para aprender, força o cérebro para ler, força o cérebro para praticar, ele começa a se ramificar. Uma raiz vai abrindo outra e outra, fica cheio de ramificação. Eu achei interessante a foto do cérebro, uma ultrassonografia do cérebro, uma ressonância, né? Ressonância magnética, que do cérebro, aquele acomodado que só fazia o usual, o prático, não queria desafio, não topava desafio. Ali, beleza, tem ramificações, mas não. E aquele cérebro daquele estudioso que não parava, que queria novos desafios, que estava sempre procurando aprender. Se você vê o cérebro cheio de ramificações, então quer dizer, quanto mais a gente força o nosso cérebro, melhor ele fica. Então a dica é essa, gente, força esse danado, porque vocês mesmos, meninas, às vezes vão para a academia, pensam em malhar perna, bumbum, esquece do mais importante. Não é verdade? É como os meninos gostam de malhar músculo, peitoral, esquece do mais importante, que é o cérebro. Já pensou para que aquela pessoa musculosa, aquele corpo escultural, mas no cérebro não tem nada? Professor, Serve de alguma coisa? Não. você ia prestar atenção. E se for parar, a maioria dos caras que, tipo, da nossa idade, que tem o corpinho lá todo fitness, não sabe quase nada. É verdade. São pessoas... Vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá. Aí, às vezes, tem aquele feinho, aquele nerdzinho, mas um cara tão inteligente. Quando a gente começa a conversar com essa pessoa, diz, nossa, me surpreendeu. Porque a gente começa a gostar pelo conteúdo interno, não o conteúdo exposto. Não é verdade? Aquele conteúdo exposto nos chama a atenção, mas quando a gente chega perto, se não tiver conteúdo dentro, a gente, epa, não é isso não que eu quero, vamos embora. Vamos lá, gente, continuando, viu? Então, veja bem. Como eu falei, lembre-se, a pontuação, principalmente a vírgula, está ligada diretamente ao seu conhecimento em análise sintática. Você precisará reconhecer o sujeito, foi no início da aula que eu revisei esse assunto, a sintaxe, o verbo e o complemento, que é aquela famosa SVC. Os adjuntos. Os adjuntos é quando a gente tem a prática disso, que a gente vai entender o que é uma adjunta adnominal e uma adjunta adverbial. Adjunto quer dizer junto do nome. Então, a adjunta adnominal é algo que está junto do substantivo. A adjunta adverbial é algo que está junto de um advérbio, de um verbo, certo? Isso mais adiante a gente vai fazer essa revisão. Precisará também dominar orações coordenada, subordinada. Ok, não é caso de se preocupar agora. Até porque, muitas vezes, a presença ou ausência da vírgula poderá mudar não só o sentido, facilmente perceptível na propaganda anterior que nós lemos, mas também análise sintática. Por exemplo, na frase abaixo, a mudança de sentido e de classificação sintática. Olha só, este juiz é corrupto e este juiz é corrupto. Juiz entre vírgula tem a função de vocativo, então você está invocando o juiz. Sem vírgula, o sujeito. Tá vendo? Ó, este juiz. Então, aquele é um sujeito, aquele vira um vocativo. Essa aula vocês tiveram também. Mais adiante, depois a gente faz uma revisão. Não se preocupe se é aqueles que não lembram o que é um vocativo, o que é um aposto, que eu não vou entrar agora, porque nós estamos no conteúdo, mas só não vai atrapalhar, certo? Vamos perder, nada foi resolvido. E vamos perder nada. Foi resolvido. O primeiro nada é sujeito,
o segundo é o objeto direto. Então, isso é sintaxe que a gente aprende. Certo, gente? Veja que poema intrigante, cujo poeta, muito astuto, astuto quer dizer o que é inteligente, todos nós sabemos, não é isso? Faz uma declaração de amor para 3 mulheres que estavam apaixonadas por ele. Soledade, Lia e Iria. Conforme a pontuação que cada uma empregasse na leitura, o poeta diria que amava ou Soledade, ou Lia, ou Iria. Então, veja bem, gente, esse poema é interessante, por quê? Porque ele sabe usar esse jogo da pontuação, e quando a gente vai ler, tem momento que ele está apaixonado por Soledade, tem momento que ele está apaixonado por Lia, tem momento que ele está apaixonado por Iria. Então, veja bem, olha aí, ó. 3 belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é, que adora meu coração. Se consultar a razão, digo que amo Soledade. Não Lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão de Iria, que não tem pouca beldade. Ama-se Soledade assim. Então já vai mudar. 3 belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é. Que adora meu coração. Se consultar a razão, digo que amo Soledade. Não Lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão de Iria, que não tem pouca beldade. Ama-se Lia assim. 3 belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é, que adora meu coração. Se consultar a razão, digo que amo Soledade. Não. Lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspira a mão de Iria, que não tem pouca beldade. Então, aqui ele deixou claro que ama Lia. E se fosse Iria, como ficaria? 3 belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é. Que adora meu coração. Se consultar a razão, digo que amo Soledade. Digo que amo Soledade? Não. Lia, cuja bondade ser humano não teria? Não. Aspira a mão de Iria, que não tem pouca beldade. Tá vendo, gente? Então, a diferença, quando sabe usar a pontuação, você pode fazer esse jogo das palavras. Claro, eu conversando com vocês aqui, explicando, conversando verbalmente, às vezes é imperceptível a gente entender a pontuação. Às vezes é imperceptível. Algumas das pontuações a gente entende que está na nossa fala. Por exemplo, quando a gente está falando com o sinal de pontuação de interrogação. Por quê? Porque a gente está fazendo a pergunta. Aí dá sim entender que tem uma interrogação, porque é uma pergunta. Mas tem pontuação que não é perceptível na nossa fala. Por isso que os linguistas, os estudiosos, eles dizem, na fala, tudo é aceito. Agora, na escrita, a gente tem que estudar, tem que se adequar à norma culta da nossa língua, da nossa gramática, certo? Gostou? Pois bem, para começarmos bem a brincadeira, vamos aos sinais de pontuação, tradicionalmente usados nos textos de nossa língua. Então, a pontuação que nós vamos estudar, que existe na língua portuguesa, são essas aí, que todos conhecem, né? A vírgula, que é esse pontinho aqui, com um rabinho para baixo, o ponto e vírgula, os 2 pontos, ponto, que pode ser ponto continuativo ou ponto final. O ponto de interrogação, todo mundo conhece, o de exclamação, o de travessão, parênteses, aspas e reticência. Essas pontuações, cada um tem uma função no texto. E a gente, como estudante da língua portuguesa, porque nós todos somos estudantes da língua portuguesa, temos que dominar, ou pelo menos tentar dominar essa pontuação para a gente não se passar. Certo, gente? Até aí, tranquilo. Alguma pergunta para a gente continuar? Algum questionamento? Vamos continuando, não é isso? Agora nós vamos começar a danadinha. Vamos entrar nas regrinhas, que é um pouco chata, mas é necessário para a gente ter essa compreensão. Aí por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com
A decoreba, você decora a regra, porque são tantas regras, eu coloquei algumas, as mais importantes, mas são muitas regras, principalmente da vírgula. Mas é como eu disse, com os nossos estudos, estudando bem feito, prestando atenção de cada conteúdo, e a gente fazendo a leitura adequadamente, isso vira fichinha para o nosso conhecimento, certo? Então vamos lá. Vírgula. Antes de tudo, sobre vírgula, é bom reiterar que seu conhecimento de sintaxe precisa estar em dia. A sintaxe. Aquele que a gente revisou, mas depois a gente pode ver, venha falar de novo se alguém ainda gerar dúvida. Para que entenda bem o que vou dizer a partir de agora, beleza? A vírgula, pouco ou nada tem a ver com prosódia, mas tem muito a ver com sintaxe. Estou insistindo nisso porque algumas pessoas colocam vírgulas por causa de pausas feitas na sala. A vírgula na escrita não necessariamente é uma pausa na fala, tampouco é usada para pausar quando se lê um trecho virgulado. Então, entendam isso, gente. Assim, vale dizer que o importante é, primeiro, saber em que situações gerais não se usa a vírgula. Então, preste atenção, não se usa a vírgula. A vírgula não pode ser usada entre o sujeito e logo após o seu verbo. Isso a gente aprende no ensino fundamental. Acho que os seus respectivos professores já falaram isso. Entre sujeito e verbo não existe vírgula. Não é verdade, gente? Olha o exemplo. Todos os alunos daquele professor, aí a criaturinha bota uma vírgula aqui, que é um erro, eu digo um erro infantil, porque isso a gente aprende desde o fundamental. E não é, eu digo infantil e não é. Por quê? Porque a gente tem que saber a sintaxe básica, que é o SVC, saber quando é o sujeito, o verbo e o seu complemento, para a gente poder saber pontuar. E aqui ele está separando o sujeito do seu complemento, do seu verbo. Então, veja bem, todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. É errado, aqui não cabe uma vírgula, porque está separando o sujeito. Ficaria assim. Todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Tá vendo como fica bonito? Se a gente fosse pelo que eu aprendi antigamente, que era para dar uma pausa na fala, aí seria uma vírgula. Por isso que aquela metodologia ensinada de antigamente, a gente precisa se reciclar, entender melhor para poder botar em prática, certo? Número 2, vírgula não pode ser usada entre verbo e logo após seu complemento, que é o objeto direto ou indireto, em forma de oração, inclusive o predicativo do sujeito. Olha só, essa é a mesma regrinha da primeira. Os alunos entenderam que ele serve como um sujeito, e você colocar vírgula. De jeito nenhum. Então, como eu encontro o sujeito aqui, fazer a pergunta ao verbo, que toda aquela explicação do professor sobre vírgula, quem entendeu? Então, os alunos. Então, é um sujeito, aqui é uma oração que se coloca como sujeito e você separa por vírgula, que não pode, certo? Os alunos precisam, não usa também de uma explicação detalhada para vírgula, então não cabe vírgula aqui. Vocês estão vendo que nenhuma destas orações cabe uma vírgula. Terceira, a vírgula é facultativa. Facultativa quer dizer o quê? Que você usa ou não. Se você usar, ela não está errada. Se você deixar de usar, também não está errado, certo? A vírgula é facultativa entre o complemento de um verbo e logo após o seu adjunto adverbial. Olha, sem a vírgula, tá certo aqui também. Nossos alunos ficaram exercitando questões de vírgula ontem à noite, mas eu posso também colocar ela, já para dar um destaque na minha fala. Nossos alunos ficaram exercitando questões de vírgula quando? Ontem à noite. Por isso que aqui é um adjunto adverbial de tempo. Por isso que é permitido a vírgula, certo? Quarto, a vírgula não pode ser usada entre um substantivo e seu complemento nominal ou adjunto nominal. Todos os alunos daquele professor, então,
aqui, quando ele está separando aqui o seu complemento do nome, ó, que aqui é um nome e aqui é o complemento dele, então todos os alunos daquele professor têm um complemento, não se usa vírgula, certo? Gente, olha só, essas são regrinhas que eu digo, né? Se vocês forem parar para aprender, para decorar, não vai conseguir. Aqui é de caráter de conhecimento. Conhecimento como? Se eu tenho aquela base boa da sintaxe, do adjunta de eu sei o que é uma adjunta adverbial, uma adjunta nominal, um complemento nominal, um verbo, uma oração, então fica fácil para mim. Agora, quando eu não tenho, aí fica complicado. Poxa, por que complemento? Aí você tem que voltar antes, fazer essa revisão para você entender porque não pode usar vírgula nesse sentido, certo? Vamos continuando. 5. A vírgula não pode ser usada entre locução verbal de voz passiva e o agente da passiva. Olha ela aqui, ó. Todos os alunos foram convidados, vírgula, por aquele professor para a feira. Então, não pode usar, porque aqui você vai dar uma pausa inexistente. Oi, quem está falando? Quem está falando? Pode falar, gente. Vamos lá, continuando. Então, veja bem, não se pode usar entre locução verbal e voz passiva e o agente da passiva, certo? Bem, normalmente as vírgulas são colocadas entre termos que interrompem a estrutura SVCA, sujeito, verbo, complemento e adjunto. Veja, sujeito, verbo mais complemento, mais adjunto, adverbial. Professor do curso, quem é o professor do curso? Fernando Pestana, ministra aulas de português, porque aqui você está fazendo destaque, aqui a vírgula é permitida, você está exemplificando quem é o professor do curso, por isso que a gramática deixa você usar, certo? Quando é o sujeito mais verbo, complemento mais adjunto adverbial também. Eu estudei Pestana, que é o dono da aula, ou dono da gramática, toda a aula de ontem. Ok, é permitido. Sujeito mais verbo mais complemento adjunto adverbial. Ó, o professor explicou pontuação, que é minha maior dificuldade, magistralmente. Certo, gente? Então, vamos lá. Na locução verbal, isso tudo a gente tem que saber o que é uma locução também, gente. Aí só um de caráter conhecimento para vocês entenderem, para depois vocês, quando estiverem dominando a sintaxe direitinho, aí vocês sabem quando usar ou não. Aí vocês vão entender a vírgula. Na locução verbal da voz passiva, mas a gente está passivo. Fui homenageado. Quando? Ontem à noite, por alguns alunos e amigos. Beleza, certo? Bem, se você compreender todas as informações anteriores, terá mais do que meio caminho andado, pois tais questões são recorrentes em concursos vestibulares e muito mais, que isso é muito cobrado, gente, que isso é o básico da língua portuguesa aos nossos alunos. Para sistematizar mais ainda a vírgula, vejamos seu uso dentro do período simples e dentro do período composto. Aí, primeiro, você tem que entender o que é um período simples e o que é um período composto. Revisando, período simples é quando tem um verbo só na oração. Período composto tem mais de um verbo, certo? A vírgula dentro do período simples. Alguns exemplos foram retirados do manual de redação da Presidência da República para melhor ilustrar o assunto. 1. Separa termos de mesma função sintática numa enumeração. Então, olha só. Então, ela separa termos, como está aqui, ó, simplicidade, clareza, objetividade. Isso é fato. A gente colocar quando ela está separando e explicando, certo? Observação. Como se viu, numa enumeração pode-se dispensar a conjunção que liga o penúltimo ao último elemento, deixar só a vírgula aqui, tá vendo, gente? Olha só. Concisão são qualidades a serem observadas na redação. Então, você pode eliminar essa vírgula, colocar um E aqui, ó, simplicidade, clareza, objetividade e concisão, ou pode tirar esse E e colocar uma vírgula que a oração está correta também. Separar posto explicativo. Olha quem é o aposto aqui. Aristóteles. Quem é Aristóteles?
o grande filósofo, foi o criador da lógica, que ele serve para separar o aposto também. Separa o vocativo. Brasileira, quem invoca? Brasileiros, é chegada a hora de votar. Beleza? Separa predicativos do sujeito deslocado. Como? Sereno e tranquilo, o condenado esperava sua morte. Então, deslocado por quê? Porque a oração está invertida. Não está como de costume, que é SVC, sujeito, verbo e complemento. Ela começou com o seu complemento. Aí agora ela correta foi condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte, certo? 5. Separa termos como objeto direto, indireto, normalmente deslocado de sua posição normal na oração, que é um caso facultativo. Então, quer dizer, você pode usar a vírgula ou não, que ela está correta. As explicações sobre vírgula, o professor procurou lhes dar. 6. Separa facultativamente as expressões para mim. Isso é muito importante. Então, quer dizer, quando eu estou no meio da frase que quero usar para mim, M-I-M, ele sempre vem com a vírgula. Porque tem gente que diz, eu me amo, eu me amo. Ali está errado, não é o M-I-M, M-E. Então, tem que ter muito cuidado. Depois nós vamos, mais adiante, revisar sobre esse conteúdo. Nas minhas dicas, quem me acompanha no Instagram, vocês sempre eu estou colocando algumas dicas no dia a dia para a gente dominar esses percalços que às vezes aparecem na língua portuguesa, certo, gente? E é bom vocês acompanharem lá. Sempre, todo dia tem uma dica nova. Quando dica benefício próprio, eu posso, independentemente de sua posição na frase. Olha só, para mim, agora sim, o mim está correto, porque ele acompanha uma vírgula. Nada é melhor que acordar depois do meio-dia, né, Isabel? Isabel, né? Cadê Isabel? Né, Maria Isabel? Para mim, nada é melhor do que acordar depois do meio-dia e dormir depois da meia-noite, hein, Maria Isabel? Não, não é bem assim, professor. Eu acordo cedo. É porque depois do meio-dia tem aquele descanso. Ah, tá. Vamos lá. 7. Separa os termos Mas repetidos. acordo 6 horas todo dia. Olha que coisa Vai boa. Então, trabalhar. você trabalha onde, Isabel? Na escolinha. Eu dou aula É? para criancinhas. Então já sei que nós temos uma futura professora por aí. Não, psicóloga. Olha, bom, você tem cara de professorinha. Você vai ser uma ótima professora, pode ter certeza. Só Deus sabe. Vamos lá. 7, que esse é o básico, né? Separar termos repetidos, que a gente sabe num texto que a gente vai fazer, tiver termos repetidos, a gente não coloca, não deixa ele sem vírgula, que fica sem sentido, né? Aquele aluno era esforçado e dedicado. Ou aquele aluno era esforçado, teimoso, e vai separando algumas vírgulas para dar destaque, certo? Separa os adjuntos adverbiais deslocado, ou ele aqui deslocado. A multidão foi aos poucos avançando para o palácio. Então, eu posso mudar ele para cá, botar aos poucos, ao final, a multidão foi avançando para o palácio aos poucos, certo? O 9, separa certas expressões explicativas, retificativas, exemplificativas, como isto é, ou seja, ademais, a saber, melhor dizendo, ou melhor, quer dizer, por exemplo, além disso, aliás, antes, com efeito, data vênia e digo. Então, quer dizer, gente, essas expressões que a gente tem costume de usar em nossos textos, lembrem que eles se separam por vírgula, porque às vezes a gente coloca uma expressão dessa aqui e não separa ela por vírgula. Então, ela está errada, certo? O político, a meu ver, ó, 2 vírgulas separando ele, deve sempre usar uma linguagem clara. Ou seja, lembre, tem gente que coloca só uma vírgula, o bom, 2 vírgulas, de fácil compreensão. E a vírgula dentro do período composto marca a elipse de um verbo. O que é a elipse? É a ausência dele, certo? O decreto regulamenta os casos gerais. Quais são eles? A portaria, os particulares.
Aí, reticência, a portaria regulamenta os casos particulares. Então, quer dizer o quê? Então, ele faz uma elipse, não precisa a gente estar colocando algumas informações que no enunciado já a gente entende que ela está lá. Certo, gente? Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é um pouquinho que ainda tem mais coisa, mais regra sobre vírgula. Deixa eu ver, 3 horas, deixa eu ver se eu passo um vídeo para vocês sobre vírgula. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só a vírgula. Pode falar. Que horas acaba a aula, hein? 3h20, viu? Daqui a pouco termina. Deixa eu ver se eu encontro um vídeo curtinho, só para a gente reformular, a gente fixar o que foi falado aqui nesta aula, certo? Vou ver aqui se eu tenho um pouquinho. Eu quero um vídeo curto, não quero um vídeo longo. Pronto, eu vou ver aqui esse vídeo com o professor Pablo, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo deixar no ponto. Vamos lá. Vou agora parar aqui e transmitir o outro, viu, gente? Para a gente só ver um pouquinho se ele passa a informação que a gente acabou de ver agora. Vamos lá, sei que vocês estão vendo aí. Cadê? Estão. Então, vamos lá. Maravilhoso, você que está aí curtindo o canal do professor Pablo Jamilk, sempre com conteúdo novo, sempre com aulas novas, veio aqui porque você viu esse título Descomplicando a vírgula. E você quer aprender como usar, e eu vou dar aqui uma mini aula para você aprender a utilizar a vírgula assim. Aquilo que você não aprendeu na escola durante um tempão, vai aprender aqui em poucos minutos. Mas antes, já digo para você, faça aqui a sua inscrição já. O que é que nós temos que saber? O que é a vírgula? Pablo, o que é a vírgula? Por que ela é tão importante? Começando aqui, a vírgula é uma pequena pausa. Ela é uma pequena pausa que nós colocamos em uma sentença. É como se fosse um pequeno corte, certo? Eu tenho certeza de que você já ouviu aquela história de que você coloca vírgula quando para respirar. Nada a ver? Quer dizer, então, que se a pessoa tiver crise de asma, o texto vai ser só vírgula, tá? Não é assim, cara. Ou não vai haver vírgula, né? Então, o esquema sim, é uma pequena pausa, mas essa pequena pausa está relacionada com a distribuição da frase, certo? Com os elementos sintáticos. Eu não vou dar aula de análise sintática agora aqui para você. Eu vou ensinar como é que você coloca a vírgula e quando você não pode colocar a vírgula, eu vou explicar em outro vídeo sobre onde não usar a vírgula. Olha só, para que ela serve? Nós utilizamos uma vírgula para deslocar um elemento dentro da frase, para enumerar elementos, podemos utilizar para introduzir elementos explicativos, por isso explica, enfatizar algum termo, quando tivermos o caso de uma vírgula facultativa, isolar segmentos e separar termos dentro de uma frase. É por isso que eu digo para você que a vírgula é 10, porque ela desloca, enumera, explica, enfatiza, isola e separa termos dentro de uma frase. Eu trouxe aqui para você os 3 casos principais que mais aparecem em provas, em textos, para você saber quando utilizar. Também para resolver a sua vida aí cotidianamente, caso tenha que escrever um bilhete, um trechinho de texto, o seu trabalho acadêmico, então para você ter noção, tá? Primeiro caso, vamos empregar a vírgula para separar termos enumerados, termos de uma enumeração, comumente chamados de termos coordenados ou termos de uma coordenação, termos de mesma função dentro de um período. Veja essa frase. Ele entendeu o problema, a solução, as causas e as consequências. Então eu tenho aqui, ó, o problema é o primeiro elemento de enumeração, o segundo, a solução, o terceiro, as causas. Aqui eu coloquei a conjunção e para encerrar a minha enumeração. Pablo, eu preciso colocar uma vírgula aqui? Não, não preciso colocar. Eu preciso colocar aqui, ó, para separar esses elementos. Então eu tenho 1, 2, 3,
4 elementos da minha numeração. Para separar os primeiros, eu coloco a vírgula e para encerrar a enumeração, eu coloco este e, certo? Se você fizer dessa forma, você não vai errar. Segunda circunstância, para separarmos um vocativo, as pessoas não sabem mais fazer isso aqui. Elas acham que é só jogar o nome da pessoa de qualquer forma. Então, eu estou dizendo, Pedro, venha cá. Depois de Pedro, eu tenho que colocar uma vírgula. Por quê? Porque Pedro é o meu vocativo, é com quem estou falando. Meu interlocutor, quando eu interpelo a pessoa diretamente, vírgula. Então, você vai mandar mensagem no WhatsApp, ô fulano, preciso falar com você. Depois do nome do cara, vírgula. Tá? E aí, galera? E aí, vírgula, galera. Entendeu? Eu preciso separar o vocativo obrigatoriamente com uma vírgula. Se você fizer isso aqui, tá jóia. Vai mandar mensagem para sua mãe? Mãe, vírgula, preciso de algo. Pai, vírgula, preciso falar com você. Sempre separe com a vírgula ali, porque é um vocativo. E nós vamos utilizar a vírgula para deslocar um elemento, indicar que um elemento está deslocado. Uma dica para você: lugar, tempo e modo nós vamos deslocar, tá? Uma dica aqui então. Na noite passada, vírgula, você veio me ver. Coloquei uma vírgula aqui, certo? Por quê? Porque esse elemento está deslocado na sentença. Como é que eu sei que ele está deslocado? Porque isso aqui está indicando tempo. O que indica tempo dentro de uma sentença para nós é um elemento de ordem adverbial. E a sua posição canônica, a sua posição original, é no fim da frase. Desloquei do fim da frase para o início, coloquei a vírgula. Isso serve também para lugar, para modo. É claro, para todas as categorias adverbiais, mas aqui eu estou resumindo para facilitar a sua vida. Lugar, tempo e modo, deslocou, pode colocar ali a vírgula para separar esse elemento que está deslocado na sentença. Tudo bem? Se você curtiu aqui, então deixa aquele like maravilhoso, comenta o que é que você quer. Pronto, pessoal. Estão aí ainda? Pronto, gente. Então, esse vídeo foi um vídeo curto, mas que ele diz tudo que a gente trabalhou, que a gente explicou daquelas regrinhas. Ele fez aquele apanhado, vamos dizer, aquele resumo e como usar a vírgula. Mais adiante a gente vai ver outros vídeos, vamos dando outras dicas e conforme vocês vão estudando, vão lendo, vão prestando atenção na escrita, que a vírgula é fácil de a gente colocar. Só basta a gente prestar atenção da nossa leitura e da nossa necessidade. Que isso, regra, para a gente decorar ou aprender toda, sempre aparece uma regra nova, até consegue, mas é um esforço danado, certo? Gente, vocês viram aí que eu coloquei a frequência de vocês, certo? Frequência de vocês, já pode ir assinando aí, vou colocar no grupo. Esse material que eu fiz, da aula de hoje, não vou postar hoje, só vou postar quando a gente terminar essa aula, né? Mas a aula vai ficar gravada, quem tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, e aqueles que não assistiram, é bom que assista, porque fica se inteirando por tudo que acontece na aula. Certo? Agora eu vou pedir a vocês para a gente fazer um registro da nossa aula, abrir a câmera, porque, como eu disse, quero dar uma pontuaçãozinha a vocês no final da média, que eu quero que todos fiquem com 10. Mas para que eu possa fazer isso, vocês têm que querer, né? E como é que vocês querem? Fazendo o que o professor orienta a fazer. Então vamos lá. Gente, estão aí ainda vocês? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma chamada. Fazer uma chamada aqui, eu falando com você, para ver se eu identifico. O professor começa para ligar e desligar, né? Só quando eu faço o registro, só. Antes, deixa eu fazer a chamada, peraí. Micaele, tá por aí? Tô aqui. Isabel. Opa. João Vitor. Tá aqui, Presente. João Vitor. Érica. Oi. Tamara. Oi. Cardênia. Oi. Júlia. Júlia dormiu. Presente. Olha ela, acordou. Amanda.
Amanda tá dormindo. Roberta. Opa. Yasmin. Eu. Gabriel. Aqui, professor. Isso. Giovana. Oi. Diego. Oi. Gabriel Fernandes. Aqui. Agora esse aqui, gente, Rei da Cacibinha. Minha gente, bota o nome de você, pelo amor de Deus. Quem é esse Rei da Cacibinha? Tá dormindo. Nádia. Aqui, professor. Fernando. O que é isso mesmo nesse Gabriel Fernandes? Que ele tá trabalhando, acho que é a oficina dele. Ô, Fernando, o seu nome é Fernando ou Fernando? Você botou Fernando. Hoje, professor. Achei que a câmera estava desligada, olha. Rapaz. O Gabriel, acho que ele é mecânico. Aparenta assim. Conserta seu nome, Fernando. Tá Fernando. É Fernandes. Fernandes. Então conserta aqui. Tá Fernando. É O Cauã número tá Lopes. Fernandes. Tô aqui. Não, você não, Gabriel Fernandes. É o Fernando mesmo, que o nome dele tá Ah, Fernando. demorou. Cauã tá aqui. Micaele Pereira. Cadê Micaele Pereira? Dormiu. Michele Pereira. Ei. Ó, tá dormindo não, Michele, tá não. Eu acho que eu encontrei, pelo cabelo, a foto do cabelo, eu acho que era a Michele na rua. Um dia desse eu vi, Professor, mas agora eu tô com cabelo rosa. é o cabelo rosa mesmo, eu digo, essa menina Ave Maria. do cabelo rosa é minha aluna. E eu fiquei lembrando de quem é, mas eu acho que era tu. Vamos lá, Juliana. Oi. Maiara Góes. Dormiu, Maiara. Ricardo. Aqui. Isso. Davi Aqui. tá do... Oi. E Lívia Mariana. Aqui. Pronto. Então, quer dizer, estão todos aí. Não esqueci nome nenhum. Agora vamos fazer. Olha, vou Professor, marcar. desculpa, a internet aqui tá muito ruim. Ah, pronto. Maiara, vamos lá. Fazer agora. Todo mundo. Eu quero que todo mundo abra a câmera para a gente fazer um registro. Quem fizer esse registro, com a câmera aberta, no final do bimestre, quando eu for fechar as notas, eu vou olhar esse registro e vou botar uma pontuaçãozinha. Vamos lá, arredondar a pontuação de vocês. Vamos lá? Se toda aula for meio ponto, aí já é uma coisa boa, né? Quem sabe, né? Quem sabe? 5, 4, 3, 2, 1. Já abriu Oi, a câmera. professor. Vamos lá. Olha, Micael já abriu. Eu quero muitos pontos por isso. Cadê? Vou fazer o registro, viu? Abriu a câmera, todo mundo. Cadê? Tira a mão da testa, Michele. Cadê? Abriu. Agora, vou fazer, viu? Cadê a foto? Sorrindo. Fiz o registro, já fiz o registro, já vou postar lá. Então, quer dizer, toda aula que... Se eu não lembrar, você me lembre. A Michelle fica com a mão na testa. Ah, meu pai. Aí eu quero... Claro, professor. Eu quero muitos pontos por isso, viu? Olha, vocês não tem jeito... Ô, gente, eu quero ver a fisionomia de vocês. 2 metros de teste, o senhor quer o quê? Porque quando eu encontrar vocês na rua, eu sei, eita, essa é minha aluna. Mas eu vendo ou a foto ou a letra do nome aqui, eu não conheço. Aí, às vezes, eu passo, não sei nem quem é. A Michelle, eu acho que era ela que eu vi uma foto dela, não lembro, de cabelo Onde foi rosa. que o senhor viu? Aqui, perto das Guaribas, se eu não me engano. Você mora por aqui, é? Ave Maria, eu não. Eu vi aqui, se eu não me engano, foi aqui. Eu não lembro bem, foi a um canto que eu vi. Eu digo, aqui, cabelo rosa eu conheço. Quem? Viu, gente? Então, olha só. Que eu não achei. Nossa aula está terminando agora. Alguma pergunta que vocês querem fazer? E atividade? Não, hoje a atividade eu vou deixar vocês livres. Hoje vocês vão fazer aqueles que não fizeram atividades passadas. Então, comigo, eu vou deixar vocês relax, tranquilinho. Aí, quando for sexta, gente, se der, eu abro o Meet. Se não, eu gravo a aula e boto para vocês. Eu acho que eu já gravei 2 aulas, eu acho que eu vou abrir o Meet. Mas qualquer coisa vocês sabem no dia. Aí, na sexta, a gente prepara uma atividadezinha, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não. Então, um beijo no coração de cada um.
Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Que eu vou ficar com ele também. Tchau, tchau. E até sexta-feira. Tchau, professor.